Olá, que bom tê-la de volta. Nessa quarta e última parte da aula 10 de NA 091 Matemática Básica, que trata de regra de 3, veremos alguns exercícios aplicados envolvendo essa regra. Nesse nosso primeiro exemplo, temos uma cooperativa de leite que, usando 500 litros de leite, é capaz de produzir 23 quilos de manteiga, e nós desejamos saber quantos quilos de manteiga a mesma cooperativa é capaz de produzir com 2.700 litros de leite. Eu já montei e dispus aqui no nosso papel o quadrinho que irá nos ajudar a resolver o problema. Observamos aqui que com 500 litros de leite produz-se 23 quilos de manteiga e com 2.700 litros de leite produziremos x quilos. Neste caso, sabemos que, à medida que a quantidade de litros de leite aumenta, a quantidade de quilos de manteiga deve aumentar também. Reparamos então que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Para grandezas diretamente proporcionais, a equação envolve a divisão dos valores das grandezas. Então, temos 500 litros para 23 quilos e 2.700 litros para x quilos. Dada esta equação, fazemos o produto cruzado e assim obtemos 500x igual a 2.700 vezes 23. Dessa forma, dividindo os dois lados por 500, obtemos x igual a 2.700 vezes 23 dividido por 500. A obtenção do resultado não é difícil se usamos uma calculadora. Neste caso, então, obtemos x igual a 124,2 quilos, que é a quantidade de manteiga produzida com 2.700 litros de leite. Repare que também poderíamos ter resolvido este problema usando a ideia do custo unitário. O custo unitário, neste caso, corresponde à quantidade de manteiga em quilos que é produzida com 1 litro de leite. Então, se produzimos 23 quilos de manteiga com 500 litros de leite, isso significa que, para cada litro de leite, produzimos 0,046 quilos de manteiga. Esta conta foi obtida naturalmente usando-se a calculadora. Façamos a conta aqui: 23 dividido por 500 igual a 0,046. Muito bem, então isso aqui é o que chamamos, de forma mais ou menos incorreta, de custo unitário. Na verdade, não se trata de um custo, mas a quantidade de manteiga produzida com 1 litro. Para descobrirmos a quantidade de manteiga que pode ser produzida com 2.700 litros, basta multiplicar o custo unitário, 0,046, pelo número total de litros de leite disponível, que é 2.700. Novamente, usando uma calculadora, fazemos esse produto e obtemos 124,2 quilos, que é a resposta do problema. No nosso segundo problema, vamos considerar o ritmo de leitura de Carla. Atualmente, Carla lê 20 páginas de um livro por dia e espera terminar esse livro em 15 dias. E a Carla deseja saber em quanto tempo ela terminaria a leitura do livro se lesse 25 páginas por dia. Para auxiliar a nossa análise, eu já montei aqui o quadro associado ao problema. Veja que, neste caso, à medida que o ritmo de leitura de Carla aumenta, espera-se que o tempo em dias diminua. Temos, então, um aumento do ritmo de cima para baixo e um aumento do tempo de baixo para cima. Nesse caso, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais,
A relação que estabelecemos envolve o produto das grandezas. Então, temos 20 páginas por dia vezes 15 dias, igual a 25 páginas por dia vezes x dias, que é o tempo que Carla gastará para ler o mesmo livro num ritmo de 25 páginas por dia. Para resolver este problema a partir dessa equação, basta dividirmos os dois lados da equação por 25. Teremos então 20 vezes 15 sobre 25 igual a 25x sobre 25, que é simplesmente x. Neste caso, então, 20 vezes 15 dá 300, 300 dividido por 25 dá 12 dias. A resposta é, portanto, Carla lerá o livro em 12 dias. Este terceiro problema é muito divertido e envolve a estrada que passa pelas cidades de Paraguaçu e de Piripiri. Numa certa estrada, cujo início não aparece no mapa, a cidade de Paraguaçu aparece no quilômetro 13 e a de Piripiri está no quilômetro 47. Cada traço deste desenho representa uma distância constante de 1 centímetro no mapa. O que desejamos saber neste caso é em qual quilômetro encontra-se este posto que aparece aqui entre Paraguaçu e Piripiri. Vejamos então como resolver este problema. Sabemos que cada tracinho desses corresponde a 1 centímetro no mapa. Contando os traços, notamos que entre Paraguaçu e Piripiri há um total de 8 traços. Por outro lado, se medíssemos a distância real entre as cidades, obteríamos o valor de 34, que é a diferença entre 47 e 13. Isso significa que as duas cidades distam, na vida real, 34 quilômetros. Observamos no nosso problema que o posto dista 5 traços de Paraguaçu. Com base nisso, eu montei este quadro aqui embaixo, que indica que os 34 quilômetros de distância entre Paraguaçu e Piripiri são representados por 8 traços no mapa, enquanto a distância em quilômetros entre Paraguaçu e o posto, que aqui foi chamada de x, está associada a 5 traços. Vejamos como essas duas grandezas, a distância e o número de traços, se comportam. À medida que aumentamos o número de traços, esperamos aumentar também a distância entre as cidades, de tal maneira que podemos dizer que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Sendo esse o caso, nós podemos escrever 34 quilômetros estão para 8 traços, assim como x quilômetros estão para 5 traços. De posse desta equação, vamos encontrar o valor de x multiplicando os dois lados por 5. Então, teremos 5 vezes 34 sobre 8 igual a x. Efetuando esta conta numa calculadora, obtemos x igual a 21,25 quilômetros. Esta é, portanto, a distância entre Paraguaçu e o posto, mas não é essa a pergunta que o problema nos apresenta. O problema nos pergunta em qual quilômetro da estrada encontra-se o posto. Para descobrir este quilômetro, será preciso somar a distância que encontramos, os 13 quilômetros que separam Paraguaçu do início da estrada. Então, somando 13 com 21,25, obtemos 34,25, o que significa que o posto encontra-se no quilômetro 34 da estrada. Neste nosso novo exercício, consideramos um motorista que foi de Grumichama a Porangaba e depois voltou no fim da tarde. Na ida, o motorista gastou 21 minutos viajando a uma velocidade média de 80 km por hora. Na volta, como o trânsito estava mais pesado, a velocidade média baixou para 64 km por hora e desejamos saber quanto tempo durou a viagem de volta.
Observe que eu já desenhei aqui o quadro associado ao problema. Neste quadro, o que desejamos descobrir é o tempo que o motorista gastou na volta, que é representado aqui por x. Vejamos então que relação conseguimos estabelecer entre as duas grandezas. Observamos que, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui, o que significa que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Nesse caso, então, a nossa equação envolverá o produto das grandezas, de maneira que 21 vezes 80 será igualado a x vezes 64. O tempo vezes a velocidade é constante. Sendo assim, percebemos que x é 21 vezes 80 sobre 64, o que, fazendo as contas, fornece 26,25 minutos, que foi o tempo de volta. No nosso último exemplo, temos 3 agricultores que se reuniram para comprar um trator, e cada um deles gastou um valor diferente nessa aquisição. Robson gastou 40 mil, Rodney 66 mil e Lúcio 34. Depois disso, os 3 agricultores passaram a usar o trator num número de dias por ano proporcional ao valor investido. Desejamos saber, então, durante quantos dias por ano Robson usa o trator? Neste caso, para resolvermos o problema, precisamos descobrir o valor total do trator, que é dado por 40 mil, mais 66 mil, mais 34 mil. Ou seja, o trator custou 140 mil. De posse desses dados, montei aqui a tabela correspondente ao problema. Percebemos então que, para um valor total de 140 mil reais do trator, associamos um tempo de 365 dias, ou seja, um ano. E para o valor gasto por Robson, associamos o tempo x, que é justamente o que desejamos descobrir. Naturalmente, nesse caso, o valor e o número de dias são diretamente proporcionais. Quanto maior o valor investido, maior o número de dias o agricultor poderá usar o trator. Uma vez que as duas grandezas são diretamente proporcionais, a relação de proporcionalidade é dada por 140 mil sobre 365 igual a 40 mil sobre x. Efetuando o produto cruzado, obtemos 140 mil x igual a 40 mil vezes 365, ou x igual a 40 mil vezes 365 sobre 140 mil, o que é igual a 104,3 dias. Dessa forma, esse é o tempo de uso do trator por Robson.